Olá! Nessa nossa série, onde estamos apresentando vídeos sobre o Apocalipse, o fim dos maus tempos, como julgamos que deveria ser chamado o último livro da Bíblia, que é um nome mais justo, pois é uma mensagem auspiciosa para a humanidade sobre o fim das dificuldades, do sofrimento e da dor no planeta, vamos falar especificamente da transição planetária, mas de um modo relativamente diferente a respeito da evolução planetária, ou melhor dizendo, da seleção planetária necessária para que o mundo dê um passo à frente na sua evolução. Primeiro, vamos usar um processo didático onde foi separado a evolução das humanidades em planetas, não só aqui na Terra, mas em outros planetas onde há seres inteligentes em evolução, que foi explicado ou que foi didaticamente apresentado por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Obviamente, há outros modos de se apresentar os ciclos evolutivos das humanidades dos seus planetas. Mas julgamos que o de Allan Kardec é um dos que mais possamos, vamos dizer, entender, dominar e estudar com mais facilidade. Bom, Allan Kardec apresenta a evolução dos planetas em 5 fases, sendo o primeiro primitivo, onde nós já passamos, o segundo, provas e expiação, aonde nós estamos terminando, o próximo, a próxima fase evolutiva é o mundo de regeneração. Depois, felizes e ditosos. E, por fim, mundo celeste. Para cada uma dessas fases, obviamente, há uma transição que é apresentada nessa seta. Estamos atualmente, como muitos já sabem, exatamente passando do mundo de provas e expiação para de regeneração, aonde aqueles que não puderem ou não conseguirem o nível evolutivo necessário para passar para o mundo de regeneração não serão jogados fora, não terá fogo eterno, muito pelo contrário, esses seres serão úteis num mundo em que a fase primitiva está ultimando e eles vão precisar passar para a fase de provas e expiações e seguir toda uma senda evolutiva em outras realidades. Diga-se de passagem, os seres, podemos ser nós inclusive, que forem para esses mundos serem úteis, servir bastante aquelas humanidades, fazendo-os avançar de uma transição planetária para outra, não necessariamente precisam continuar lá. Na verdade, podem voltar para a nossa Terra, já no mundo de regeneração, depois de terem sido úteis e terem ajudado aquelas humanidades na sua senda evolutiva. Voltando à nossa realidade de transição, nessa primeira linha, onde estamos passando de provas e expiação para a regeneração, nós podemos, obviamente, ver que isso trata-se de uma evolução, ou seja, a Terra vai evoluir para a fase seguinte. E essa transição, esse avanço, esse passo, é que está sendo chamado de transição planetária. Mas vamos ver o que seria necessariamente essa transição planetária ou a seleção planetária que vamos estudar mais a fundo. Notem que nós comentamos que essa seleção é para que o planeta possa avançar, ou seja, na sua senda evolutiva ele dê um passo à frente na evolução. Mas surge uma pergunta, parece muito simples, porém guarda uma profundidade e um segredo em si mesmo que por onde nós, muitos incautos, como temos observado, estão se enganando. É a questão do que é evolução. Quando se fala em evolução, o que entendemos realmente?
Aí é que está a questão. O que é evolução? Se nós observarmos, por exemplo, pensarmos no grande cientista pai da física moderna chamado Albert Einstein, o criador da famosa fórmula da conversão da energia em matéria, o criador da teoria da relatividade, que descortinou as realidades dos cosmos e o entendimento melhor do universo. Sem ele não estaríamos hoje no patamar de desenvolvimento tecnológico que nós alcançamos, esse grande prêmio Nobel da física, e compararmos com o nosso amigo Anderson, analfabeto de pai e de mãe do interior do Piauí, nunca frequentou uma escola, catador de latinha, com a sua cadelinha Milu, nós poderíamos perguntar, entre os dois, qual vocês julgariam ser mais evoluídos? É natural, de chofre, sem pensar muito, que praticamente qualquer pessoa apontaria Albert Einstein como o ser mais evoluído entre o nosso amigo Anderson e esse famoso prêmio Nobel. Mas a pergunta é, quem disse? Quem disse que um é mais evoluído que o outro? Esta é a questão que nós vamos estudar mais a fundo. O que é evolução? Vamos observar à esquerda um grupo de primatas do Quênia, gorilas, e dentro dessa realidade, desse ciclo fechado deles, se nós observarmos entre eles o melhor, o que se diz que daria mais valor dentro daquele grupo, o que aqueles gorilas escolheriam como o melhor entre eles, é o mais forte, é aquele que bater mais forte no peito, aquele que é mais reprodutivo e tenha maior envergadura. Este vai ser considerado aprovado e um ser, vamos dizer, avançado ou mais poderoso ou mais interessante para aquele grupo. Agora vamos imaginar, num exercício de imaginação, que apareça entre eles um colega, um companheiro deles do grupo, e que rabiscando numa pedra ou com alguma coisa comece a fazer uma conta matemática elementar. Vejam bem, o que esse grupo à esquerda veria ou reagiria quando visse isso? Obviamente ignorariam, achariam aquilo uma besteira, uma loucura, ou então simplesmente não dariam bola. Aquilo não pertence à realidade deles. Mais importante é o nosso gorila super forte que está no fundo do grupo. Este sim tem valor, avanço e interesse para aquele grupo. Mas nós vamos mudar o ponto de vista. Se nós tivermos neste grupo, que agora por enquanto só tem primatas, aparecer uns seres de um reino superior e vissem esta realidade do macaco escrevendo, fazendo conta, para aquele grupo evolutivo do reino superior, no caso, o reino dos homens, os homens ficariam muito mais interessados neste primata que faça contas básicas do que o gorila forte, que seria mais um naquele grupo de primatas. Melhor dizendo, o primata que faz mais conta é interessante para o grupo dos homens e não é interessante para o grupo dos primatas, por uma questão de reinos, de pontos de vista diferentes. Melhor dizendo, do ponto de vista do que é evolução, vamos usar o grande Albert Einstein para dizer que o termo evolução, o conceito de evolução, ele também é relativo, usando uma grande frase do Albert Einstein, onde tudo é relativo. E se vermos agora esse pequeno quadrismo, mostra bem isso. Uma mesma situação onde o ponto de vista diz
o que é importante ou não para cada um. Ou seja, a evolução, usando o grande Prêmio Nobel da Física, também depende do observador, como ele disse na teoria da relatividade. Voltando então ao conceito entre o nosso primata e os seres humanos, onde cada um dá valores diferentes à mesma coisa, vamos mudar a ótica. Agora, nós vamos virar os seres que estão sendo observados. Nós estamos nos lugares dos primatas, aonde o que nos interessa, na nossa realidade hominal atual, o que é realmente evolução dentro do nosso referencial, da nossa autorreferência, é a capacidade de fazermos aviões, construirmos robôs, lançar objetos no espaço e até na Lua, a informática e os celulares, touchscreen, etc. Isso para nós consideramos dentro da nossa autorreferência como evolução. E se nessa visão de evolução aparecer um ser que fale de caridade e amor, que já apareceram vários deles na história da humanidade, o que vai acontecer com os seres da esquerda? O que está acontecendo, na verdade? Eles vão achar até interessante, prosaico, mas na verdade, na prática, este conceito caridade e amor não é considerado, em nenhuma hipótese, como digno de ser adotado pela civilização moderna. Ela é apenas uma, vamos dizer, idiosincrasia, algo específico de alguns seres, nunca como algo importante ou vital ou essencial para a nossa humanidade. Porém, esse ser da direita que fala em caridade e amor, para os seres do nível evolutivo acima, que nós vamos falar rapidamente como anjos ou espíritos superiores, este ser da direita que fala em caridade e amor, este sim é o ser evoluído. Este é o ser que merece sim ser considerado avançado, enquanto da esquerda, apenas como aquele gorila da nossa relação anterior, considera equivocadamente coisas diferentes como evolução. Avançando mais um pouquinho, vamos perceber que na esquerda temos os seres que estão fincados, atrelados, vamos dizer, presos à realidade da referência do mundo de prova e expiação. E na direita, dentro da ótica dos seres superiores a nós, são seres que estão um passo acima da humanidade, observando a nossa humanidade. A evolução é a caridade e o amor e representa o mundo de regeneração. Melhor dizendo, no processo de evolução ou seleção planetária, os critérios de seleção dependem da ótica. E são seres superiores a nós, os de grandes dirigentes espirituais da humanidade, com as suas próprias referências e critérios, é que vão fazer a separação, e não nós. Voltando, então, à pergunta com o nosso Anderson e o nosso famoso Albert Einstein, podemos afirmar que evolução depende de quem está avaliando. Esta é a pergunta. Quem está avaliando? E dentro de quem está avaliando, qual é a avaliação que pesa realmente ou não? É a dos primatas? É a dos homens? Ou a dos seres do alto, Jesus, o Cristo planetário, os seres angélicos que cuidam da Terra, é que vão contar nessa seleção? Reconhecemos que não é tão fácil
pois nós estamos dentro de um contexto autorreferenciado da nossa humanidade atual, como os primatas no passado. Porém, vamos tentar mostrar esse mesmo raciocínio de uma outra forma, trabalhando com dimensões. Temos uma primeira dimensão, que estamos bem à vontade nela, que é a dimensão do plano físico. Estamos bem aqui, mas vai ser representado para a visualização como um plano bidimensional, pois trabalhamos melhor nas 3 dimensões. As dimensões abaixo são de pleno domínio e entendimento nosso. Nossa dificuldade é entender dimensões acima. Então, o plano físico, raciocinando bidimensionalmente, está aí representado. E vamos imaginar um outro plano acima, que é um plano espiritual, um plano superior, aonde, obviamente, podemos chamar de reino dos céus, reino dos Valhalas, dependendo de várias culturas, nomes diferentes, mas é o plano aonde estão a paz, a felicidade, é um plano acima espiritualmente do nosso. Voltando ao plano físico, vamos imaginar um ser comum, normal, exitoso no plano físico. E, ao lado dele, um outro ser. Esse não tão feliz no plano físico, muito pelo contrário, com um pedaço de pão na mão, guardando outro para o seu companheiro, amigo, que vai chegar em breve, igualmente miserável. A esse homem da direita, exitoso, vamos imaginar, e é o que se pensa, é que ele tenha sucesso no plano físico. Ou seja, ele se expandiu no plano físico, na tecnologia, na riqueza, na cultura, no poder, na fama, nos domínios das coisas terrestres. Mas notem que, por mais que ele se expanda, e essa expansão, esse domínio está sendo representado por essas setas no plano físico, notem que ele permanece na mesma distância, não importa onde ele avance no plano físico, ele permanece exatamente na mesma distância em relação ao plano imediatamente acima. Nenhuma dessas qualidades de avanço, por mais que ele avance, ele pode dominar a Terra inteira, não é considerado avanço físico qualquer diferença em relação ao avanço para cima. Ele precisaria ter um avanço na direção vertical. Já o nosso irmão da esquerda, sentado, contando o seu pão, desenvolveu, ainda que de forma pequena e singela, um sentimento de amor. Esse sentimento de amor, como sentimento vertical, fez com que esse irmão avançasse muito mais para próximo do plano espiritual do que o nosso irmão da direita, que tem grande e impressionante domínio no plano físico, porém não verticalizou a sua, vamos dizer, os seus valores, as suas qualidades íntimas. Enquanto da esquerda, que não tem absolutamente nada no plano físico, conseguiu alguma coisa em aproximação em direção ao plano espiritual superior e atraindo a atenção dos seres do alto. Notaram que é uma questão de direção? Como vemos só o plano físico, à direita parece um ser mais evoluído. Porém, a direção dos seus avanços, do seu desenvolvimento, não são considerados evolução para o plano superior. Só aquele que se verticalizou no sentimento de amor, isso está claro nas escrituras de várias religiões, é que se aproxima do plano espiritual. E daí os nossos grandes enganos, pois normalmente só nos apercebemos e só vemos aquilo que está nesse plano de baixo físico. E vamos atrás, ou admiramos mais, ou achamos mais evoluído, aquele da direita. Mas não é verdade. Na verdade, estamos vendo claramente, cada vez mais, que evolução é avanço para cima, aonde as posses, as riquezas, o desenvolvimento físico
pouco têm valor, só seriam úteis na medida em que possamos com ele desenvolver as qualidades evolutivas do amor. É por isso que no discurso do fim dos tempos, em que o Senhor, em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 31, disse que passarão à direita na seleção planetária do final dos tempos. Por favor, vejam, está muito claro lá como é que vai ser a seleção. Ele diz que os da direita foram aqueles que ajudaram os seus amados pequeninos na hora da fome, da sede, de estarem nus, de estarem presos ou doentes. Ou seja, passarão à direita aqueles que mostrarem amor e caridade, mostrando que o mundo de regeneração, o próximo passo evolutivo, o critério não será nenhuma coisa material. Muito pelo contrário, serão os valores da alma de amor, fraternidade e espiritualidade. E lá também, muito claramente, passarão à esquerda. Olhem, vamos observar bem lá, por favor, leiam, porque tem mensagens que não estão sendo observadas pela nossa humanidade atual. Lá não fala apenas que passarão à esquerda, ou seja, voltarão para mundos primitivos, aqueles que fizerem mal. O mal não começa em quem faz o mal. O mal começa em quem não faz o bem, aonde é condenado claramente aqueles que não fizeram nada pelo seu próximo. Ou seja, a condenação para os da esquerda são aqueles que pecaram por indiferença ao sofrimento alheio, por egoísmo, etc. Então, quando falamos de seleção planetária, temos o nosso mundo de provas e expiação passando para a nova fase. Temos o mundo de regeneração, que é o mundo em que nós estamos marchando como humanidade na Terra. O mundo primitivo, que neste caso é um estágio anterior já de outro planeta, pois o nosso planeta já não está mais nessa fase. Esse mundo primitivo da esquerda seria em outro orbe, que não a Terra. E passaremos para o mundo de regeneração dentro não dos critérios hominais, dos critérios referenciados pela humanidade terrena. Os critérios dos seletores cósmicos, dos avaliadores celestes, é o critério deles que tomaram cuidado de mostrar claramente nas mensagens sagradas, mas que infelizmente temos nos enganado, trocando uma evolução por outra. O critério deles é o que importa, e a referência deles é, como evolução, o amor e a caridade. E passará para o da esquerda, ou seja, para o mundo primitivo, e esse mundo primitivo não quer dizer que os seres que serão transmigrados para eles serão seres involuídos. Não, a evolução não volta. Ela pode se retardar, ela pode estacionar, mas ela não atrasa. Simplesmente, os seres que irão para este planeta mais primitivo vão auxiliar, repito, outras humanidades no seu avanço. E com a dor e o sofrimento de irem para mundos mais difíceis, passarão a acreditar ou desenvolver ou valorizar a espiritualidade, o amor e a caridade. E assim darem o seu passo evolutivo. Já os da direita irão para a mesma Terra, porém em condições de trabalhar em amor, em paciência, em tolerância e outros valores do espírito. O mundo de regeneração é um termo muito claro e muito específico, muito feliz de Allan Kardec, porque não estamos falando de mundo perfeito, nem de mundo celeste, nem de mundo feliz, mas de um mundo onde os seres estão interessados, voltados, dedicados a desenvolver os valores de amor e caridade. Não são perfeitos,
mas trabalham e entenderam que só pelo trabalho interno espiritual é que vão chegar aos mundos superiores. Essa é a grande diferença. Enquanto para os da esquerda, que por indiferença e egoísmo caírem para esses mundos, cair quer dizer entre aspas, na verdade, voltarem para mundos primitivos, recapitulando etapas antigas, está destinado para eles uma utilidade cósmica de fazer avançar outros mundos. Por isso, na transição planetária, que nós podemos perguntar, bom, essa transição planetária, neste assunto específico, seleção planetária, será que vai ocorrer? Não temos dúvida. E vamos usar como uma frase, um pensamento, o grande Pietro Baldi, que foi Pátios, o escriba de João Evangelista, quando João Evangelista estava recebendo a mensagem em êxtase divino na ilha de Patmos. Esse mesmo Pátios, que foi Pietro Baldi, ou seja, Pietro Baldi, na prática, participou como escrevente da mensagem do Apocalipse, um ser evoluidíssimo que pedimos que estudem e analisem a qualidade evolutiva desse ser. Ele fez uma frase que podemos com ela terminar esse vídeo, para que possamos meditar sobre por que o Apocalipse é o livro que encerra a Bíblia Sagrada. Ele diz simplesmente assim: o Evangelho mostra ou descreve o reino de Deus, e o Apocalipse é o certificado de garantia de que este reino de Deus se estabelecerá na terra. Muito obrigado, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos.